Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para mim motivo de muita honra, alegria estar aqui nessa noite junto com os irmãos, compartilhando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Primeiramente gostaria de agradecer ao Senhor pela oportunidade, agradecer ao pastor Salustiano pela confiança, né, meu pai na fé, a missionária Marli também, minha mãe na fé, sempre junto aí da minha família, nos instruindo, né? E também a missionária Lisete, que fez o convite, e a diaconisa Tatiane também. Eu agradeço. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Êxodo 2, o tema, glória a Deus, está aqui no telão, Êxodo 2, 1, o nascimento de Moisés, esse mês, terceiro elo dessa campanha, onde diz assim: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Amém, irmãos? Podem se assentar, aplaudindo e exaltando aquele que é digno e honra e de toda a glória. Irmãos, eu fiz aqui algumas anotações também, para eu poder não fugir do raciocínio. Irmãos, falar do tema a força da maternidade, confesso que quando a missionária Lisete me passou o tema, deu um choque assim, na minha vida, né? Por quê? Na verdade, eu quero começar contando um testemunho de vida meu, né? Então, assim, irmãos, eu namorei, né, com o Rogério, com o presbítero Rogério, que hoje não está aqui, mas durante esse processo do nosso namoro, de 4 anos, nós decidimos nos casar, né? Então a gente começou a namorar 4 anos, e aí a gente foi fazer a preparação para o nosso casamento físico. Preparamos festa, organizamos tudo que é relacionado, viagens, né? E aí, irmãos, o que aconteceu? A gente fez tudo, organizou, então estava tudo preparado, tínhamos casa, e nesse contexto, todo aquele emocionalismo que o casamento traz, né? O casamento, principalmente para a mulher, que vai casar, achou a pessoa ideal para poder fazer parte da sua vida. E aí nós preparamos tudo, organizamos e fomos realizar o casamento. Então foi tudo assim, um oba-oba. Nós não conhecíamos a Deus, né? Nesse momento da nossa vida. E daí casamos. Quando casamos, viajamos. E no retorno da nossa viagem, que a minha ficha caiu. Que na verdade eu não estava preparada para o casamento. Eu estava preparada, a gente fez toda a preparação física, mas a preparação emocional para o casamento eu não tinha. Eu não tinha nenhuma estrutura emocional para enfrentar o casamento. E aí eu não conhecia também Gênesis 2:24, portanto o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então eu não tinha entendimento, tão pouco conhecimento, né? E aí fomos viajar, e quando voltamos, minha ficha caiu, e aí eu falei assim, nossa, peraí, agora um choque de realidade, como que eu vou embora, essa ruptura do casamento da minha mãe, né, dessa separação de mãe e filha, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre respeitei muito a minha mãe, e nem dormi fora de casa eu dormi, então eu sempre a respeitava, sempre tive muito respeito. E aí nós voltamos de viagem e a gente ficou na casa da minha mãe por um período. Eu disfarçava para o Rogério, sempre inventando uma desculpa para não ir para nossa casa. Embora a nossa casa, quando a gente comprou na época, nós fizemos uma região que fica aqui no meio da minha mãe e da minha sogra, né? Pra gente sempre estar perto delas. E aí, o que aconteceu?
eu enrolava o Rogério e falava assim, não, hoje não dá pra gente ir, vamos esperar um pouco, vou esperar. E aí chegou um dia que o Rogério falou assim, não, mas agora chegou o momento de nós irmos embora para nossa casa. Tá tudo lá, tá tudo preparado, a gente tem que ir embora, né? E aí eu confesso que eu chorei muito, eu sofri, eu fui embora, toda triste, amargurada, por causa dessa... Eu não tinha esse entendimento, então eu não tive uma preparação, não tive maturidade para enfrentar o casamento. Então, aí começou a minha história, né? Então, e aí no processo de eu estar casada, ainda enfrentando essa parte, eu fui e essa parte da ruptura. E aí, irmãos, o que aconteceu? Então, a gente casou no mês de abril e no mês de junho eu acabei ficando grávida, né? Então, assim, eu, Karina, eu nunca quis ser mãe, essa que é a verdade. Na época eu nunca quis ser mãe, então assim, eu nunca fui preparada para ser mãe naquele momento da minha vida. Que nem eu falei, eu saí da casa da minha mãe, tive essa ruptura, aí quando eu falei assim, nossa, agora que estou nessa adaptação, me adaptando na nossa casa, aí eu falei assim, belezinha, agora o Rogério trabalha, eu trabalho, a gente vai sair, vamos viajar, vamos curtir. E aí, no mês, passados-se 2 meses, sem planejamento algum, eu fiquei grávida. E nesse momento que eu fiquei grávida, eu não conseguia aceitar. Então, eu não tive aceitação no começo da minha gravidez. Eu chorava, eu sofria. E aí, o Rogério, muito paciente, sempre muito paciente comigo, conversava, me orientava. Por isso, irmãos, você que está aqui, que procura um noivo, um namorado, um homem para ser seu marido, tenha muito diálogo, né? Porque a gente sempre dialogava muito a respeito de tudo, né? E ele passou junto comigo, ele enfrentou essa fase da minha vida, essa não aceitação. E aí, passado-se o tempo, passando o tempo do processo da gravidez, os 9 meses da gravidez, então assim, primeiro processo, a ruptura, depois o casamento, que eu não estava preparada, aí veio uma gravidez indesejada, né? Então assim, nunca fui aquela, eu quero ter um filho, não, daí eu não conseguia ver a transformação no corpo, a barriga crescendo, e aí os 9 meses, irmãos, eu passei mal, a gravidez inteira, do começo da minha gestação até o final dela, né? E aí passava mal, vomitava, não me sentia bem, até o momento do nascimento. Eu tive uma gravidez muito difícil, foi muito difícil mesmo. E daí, no dia que eu vi o meu filho pela primeira vez, quando o Murilo nasceu, assim como o Joquebede, no versículo 2, eu vi quão bonito e famoso ele era. E naquele momento eu entendi o quanto a maternidade é importante e completa a vida de uma mulher. Até então eu não sabia o que era isso. Depois, a maternidade é tão importante que as mães, eu quero falar aí, a maternidade é tão importante que 5 mulheres, 5 mães que entraram para a história são citadas na Bíblia, na genealogia de Jesus. E até hoje falamos sobre elas, ratificando a importância da maternidade e da mulher para que se cumprisse os planos de Deus através do seu Filho Jesus. No livro de Mateus 1, os irmãos se puderem acompanhar, eu não vou ler toda a genealogia, mas em Mateus 1, 3, fala de Tamar. Eu vou falar dessas 5 mulheres aqui, sobre a maternidade. Tamar foi nora de Judá, e ela se disfarçou de prostituta para deitar com seu sogro e engravidar para continuar a linhagem da família. Ela cometeu o pecado do incesto para ser mãe. Depois, irmãos, imagina o que Tamar passou, o que ela enfrentou para ela poder ser mãe. Depois, irmãos, eu quero falar sobre Raabe. Raabe
lá em Josué 2, fala que ela foi uma prostituta em Jericó, que era dona do prostíbulo. Ela acreditou no Deus dos hebreus e sua fé salvou, e toda a sua família, em Hebreus 11:31. E também Mateus 1:5 fala sobre Ruth. Ruth foi uma mulher estrangeira, moabita, que escolheu seguir sua sogra e servir o Deus de Israel. O que Raabe e Ruth têm em comum? Ambas escolheram estar com Deus. Detalhe, Raabe foi a bisavó do rei Davi e Ruth foi a avó do rei Davi. Em Mateus 1:6 fala de Batseba, mulher de Urias, que Batseba deitou-se com o rei Davi e cometeu o adultério. Ela foi mãe do rei Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra. E em Mateus 1:12 fala de Maria, mãe de Jesus. Maria foi agraciada por Deus para gerar Jesus Cristo. Seu chamado divino era ser mãe do Messias Salvador. Ela sabia que naquela época uma mulher solteira engravidar poderia ser rejeitada por seu noivo José e ser apedrejada até a morte. Assim como essas mulheres foram chamadas, cada um no seu contexto, elas fizeram uma escolha e escolheram a boa parte, que foi seguir a Jesus. Eu não sei como que você está aqui nessa noite, como você entrou, mulher. Não conheço todas as mulheres aqui, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o seu coração, conhece o seu interior. Se você que está aqui também não é mãe, pretende ser mãe, saiba que o Senhor concede aquilo, o desejo do seu coração. E também, irmãos, eu gostaria de falar que por um filho, a gente, mãe, age como uma leoa, se joga em frente do perigo por causa de um filho. Minha tia, eu lembro que minha tia tinha um primo meu que ele foi morto nos braços da minha tia. A minha tia, chegaram na casa dela e falaram para ela assim: sobe que estão querendo matar o seu filho. E naquela época a gente era pequeno. Ela subiu correndo ao encontro do filho dela, e ao chegar de encontro com o filho, a pessoa veio e chegou com a arma perto dela, e ela tentou se jogar na frente para salvar o filho, mas não deu tempo. Ele atirou a queima-roupa e matou o filho dela nos braços dela. Ele caiu morto. Então, essa parte da nossa história, minha tia sofreu muito, né, por causa da perda de um filho que morreu nos braços dela. E eu gostaria que você, mulher que está aqui nessa noite, saia do seu lugar, porque venha até aqui à frente, tome a frente. Missionária Elisete, gostaria também que a irmã viesse aqui à frente, para que nós pudéssemos fazer uma oração especial para todas as mulheres, para todas as mães que aqui estão nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus.